Se liga só, pessoal, pois a comparação de hoje vai ser muito interessante. Desse lado aqui a gente tem a televisão da Philips, modelo The-One PUG8929, que está usando a tecnologia de Ambilight, que para quem não conhece são luzes de LED que ficam atrás da TV e ficam ali iluminando o nosso ambiente de acordo com as imagens que vão passando na tela, e é uma tecnologia que funciona para qualquer conteúdo que você esteja assistindo, seja filme, séries, esportes, anime ou qualquer outra coisa. E aqui desse outro lado temos uma televisão da LG, modelo QNED 85. E essa comparação vai ser muito interessante pelo seguinte motivo: as duas TVs aqui atrás estão usando painel do tipo IPS, que para quem não lembra é aquele tipo de painel que é conhecido por não entregar um nível de preto e contraste muito bom. No entanto, o modelo da LG entrega pra gente a tecnologia de mini LED, que tem como principal função justamente melhorar o nível de preto e contraste. Então, a princípio, a gente deveria ter aqui uma vitória fácil para a televisão da LG, afinal de contas, ela está usando uma tecnologia mais avançada que não está disponível no modelo da Philips. No entanto, como vocês vão ver aqui nessa comparação, a gente vai ter um confronto até que bem acirrado, porque apesar do fato do modelo da LG estar usando a tecnologia de mini LED, em várias cenas testadas, ela teve muita dificuldade para realmente conseguir entregar um bom nível de preto e contraste que se aproxima aí de outras TVs mini LED que a gente já testou aqui durante o ano no canal. Então, sem enrolar, já vou começar direto aqui falando sobre a qualidade de imagem, iniciando justamente pelo nível de preto e contraste. Mas antes eu recomendo que, se possível, tentem aumentar o brilho da tela que vocês estão usando para assistir a esse vídeo, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês conseguirem visualizar a real diferença de nível de preto e contraste das duas televisões, e também se conseguirem assistir essa parte do vídeo em um ambiente um pouco mais escuro, também ajudaria muito nessa questão. Essa primeira imagem que estamos mostrando agora já é muito reveladora. A primeira coisa que fica muito clara aqui é que a QNED 85 na direita de fato não está entregando um nível de preto muito bom, especialmente se levarmos em consideração que é uma TV mini LED. E o mais curioso dessa imagem é o fato da Philips até conseguir entregar um nível de preto superior. Só que existe um detalhe relevante aqui: a Philips só está entregando esse melhor nível de preto, pois em conteúdos em HDR, que é o caso dessas imagens, ela tem a tendência de escurecer muito o nível de preto. Só que isso traz um ponto negativo para ela, pois às vezes ela escurece tanto algumas imagens que alguns detalhes da cena acabam se perdendo completamente. E isso fica muito visível nessa cena noturna da praia. Reparem que de fato vários detalhes da cena simplesmente sumiram, se comparado ao modelo da LG na direita, que consegue mostrar muito mais detalhes. Inclusive agora estamos mostrando algumas imagens dessas mesmas cenas, tanto no modo padrão como no modo filme, e reparem que a mesma coisa continua acontecendo. Independente do modo de imagem, a televisão da Philips escurece muito a cena, já a televisão da LG, apesar de entregar mais detalhes, fica bem longe de entregar um nível de preto que estamos acostumados a ver em outras TVs mini LED do mercado. E para quem estivesse se perguntando, sim, pessoal, é possível mexer nas configurações de imagem das duas televisões para tentar melhorar essas questões. No entanto, não espere um resultado 100% perfeito aqui, pois não vai ficar em nenhuma das duas TVs. No caso do modelo da Philips, por exemplo, vocês podem aumentar o nível de preto ou então mexer na configuração de gama para as sombras não ficarem tão escuras assim, mas isso infelizmente vai prejudicar o nível de preto, como é possível ver através desse exemplo. Já no caso do modelo da LG, vocês podem tentar reduzir o brilho. Nessa imagem eu tirei a QNED 85 do 100 e coloquei o brilho em 50, e claramente o nível de preto deu uma boa melhorada. Mas mesmo assim não deve ser o suficiente para agradar usuários mais exigentes nesse sentido. E vale mencionar que esses detalhes que eu estou falando aqui também são válidos para a experiência gamer. Nessas cenas, tentem perceber como a Philips mais uma vez escureceu demais as cenas mais escuras. E até vale mencionar que no caso de games, vários jogos possuem um menu interno de configuração de HDR, então em muitos games vocês conseguem mexer ali para dar uma ajustada nisso no modelo da Philips, como eu estou mostrando nessas imagens de transição entre o antes e o depois, sendo que o depois é logo após eu mexer no menu de configurações de HDR dos jogos. Em alguns jogos a experiência fica até que bem legal, mas pode variar muito de jogo a jogo. E sobre toda essa questão do nível de preto, ainda tem alguns detalhes bem importantes agora em relação à QNED 85 da LG. Em alguns games mais escuros, era possível ver nitidamente algumas regiões
regiões da tela escurecendo ou acendendo à medida que eu movimentava a câmera dentro do jogo. Nessa cena, tente perceber como de fato dá para notar algumas regiões da tela acendendo e apagando de acordo com a minha movimentação dentro do game, algo que pode incomodar alguns jogadores. Até vale comentar que vocês conseguem resolver isso na Kinect 85 desligando o recurso de escurecimento local. No entanto, se você fizer isso, o nível de preto vai piorar bastante e a imagem vai ficar bem acinzentada, como estamos mostrando nessas imagens agora. Então, de forma geral, eu iria preferir jogar com o recurso ativado. Um outro detalhe que eu reparei enquanto eu jogava esse jogo que estamos mostrando agora é que se eu estava em uma cena muito escura, a televisão às vezes desligava todos os LEDs na tentativa de entregar um nível de preto perfeito. Mas pelo menos para mim isso é um problema, pois no caso dessa imagem, percebam que a cena nem era 100% escura. Então quando a televisão decide apagar completamente, na verdade ela está escondendo todos os detalhes da cena. E é importante comentar que esse detalhe acontecia tanto com o recurso de escurecimento local ativado, como com ele desativado. Só que tem um outro problema que eu reparei, porque em alguns jogos testados eu notei que o modelo da LG, especialmente em jogos mais escuros, enfrentava uma oscilação de brilho como estamos mostrando agora. Reparem que nessa imagem, de fato o modelo da LG na direita está com o brilho oscilando bastante, algo que obviamente não deveria acontecer. E mais uma vez vale a pena mencionar que esse é um problema que aconteceu tanto com o recurso de escurecimento local ativado, como com ele desativado também. E sobre esse problema de oscilação de luz, é importante destacar que eu já fiz uma análise dela aqui no canal alguns meses atrás, e na análise eu não tinha reparado esse problema, ou seja, provavelmente é um detalhe que só está acontecendo agora. Então eu não tenho certeza se é uma característica da televisão ou se a gente deu azar de ter pego aí uma unidade que começou agora a enfrentar esse problema. Mas enfim, de qualquer forma a gente faz os testes e passa aqui a experiência completa para vocês. Mas enfim, pessoal, nessa questão de nível de preto e contraste, eu acho que ficou muito claro que ambas as televisões poderiam sim entregar um resultado bem melhor. A diferença é que para o modelo da Philips, eu diria que dá para dar uma colher de chá, sabe? Porque ela é uma televisão de painel IPS sem recurso de escurecimento local. E se a gente colocar isso na balança, até que ela entregou um resultado competente, vamos colocar dessa forma. Já a Kinect 85, a LG vende ela como sendo uma televisão de tecnologia mini LED. Então a responsabilidade de sair vitoriosa desse embate em termos de nível de preto e contraste com certeza era da televisão da LG e não do modelo da Philips. E ainda sobre essa questão do nível de preto e contraste, na verdade tem mais um detalhe que eu queria compartilhar com vocês, pois ambas as TVs entregam suporte a Dolby Vision e durante os testes nesses conteúdos, as televisões se comportaram de forma um pouco diferente se comparado ao que eu mostrei anteriormente para vocês. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fiz os testes em Dolby Vision, que é o caso dessas imagens que estamos mostrando agora, a Philips entregou um resultado surpreendentemente bom em várias cenas testadas. Percebam que de fato ela está entregando um nível de preto muito bom e dessa vez ela não está escurecendo as regiões de sombra de forma muito exagerada, como ela estava fazendo nos conteúdos que eu tinha mostrado anteriormente. E em algumas cenas eu até estava preferindo a Philips se comparado à mini LED da LG na direita. Mas é importante deixar claro que mesmo em conteúdos em Dolby Vision existiam cenas de exceção, como essas que estamos mostrando agora, onde daí sim nós conseguimos ver uma vantagem muito grande para o modelo da LG na direita, que entrega uma imagem muito mais limpa, se comparado ao modelo da Philips na esquerda, que nessas imagens teve bem mais dificuldade. Ou seja, pessoal, é aquilo que eu falei anteriormente. Em termos de nível de preto e contraste, nenhuma das duas são um exemplo de qualidade e o resultado podia variar muito de cena a cena. Ainda sobre a imagem, o que a gente pode falar sobre as cores? Nesse sentido, o modelo da LG está utilizando a tecnologia QNED, que permite a ela entregar uma gama maior de cores na tela e, de fato, em relação às cores, o modelo da LG entrega um ótimo resultado pra gente. Já a televisão da Philips não entrega nenhuma tecnologia especial para melhorar as cores, no entanto, na prática, testando aqui no ao vivo, ela não faz feio, entrega um resultado muito bom e que, de certa forma, é bem equilibrado aí se comparado com a unidade da LG. Inclusive, é válido comentar que em várias imagens, especialmente aquelas mais coloridas, a TV da Philips muitas vezes tinha a tendência de dar uma saturação a mais nas cores, o que deixava ela com cores mais impactantes, diferente do modelo da LG, que tentava entregar ali algo um pouco mais realista, vou colocar dessa forma. E obviamente que isso pode variar bastante a depender do modo de imagem que você for utilizar,
Mas de forma geral, em termos de cores, eu tive uma preferência pelo modelo da LG, até porque se você preferir cores mais saturadas, você consegue facilmente alcançar esse objetivo mexendo no menu de configurações dela. Ainda sobre a qualidade da imagem, tem mais alguns detalhes que eu gostaria de comentar rapidamente com vocês, mas antes lembrando, pessoal, se estão gostando do vídeo, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo. Tenho certeza que não é em qualquer lugar que vocês vão encontrar uma comparação como essa, dá muito trabalho de fazer, então o apoio de vocês é realmente fundamental para a continuação do nosso canal. Também aproveita, dá uma olhadinha aqui, vejam se realmente estão inscritos e inscritas por aqui, para não perderem os próximos vídeos. Mas como eu estava falando anteriormente, agora eu vou passar rapidamente por outras questões relacionadas à qualidade de imagem. Sobre o ângulo de visão, as duas TVs entregam um bom resultado, desde que o conteúdo assistido seja mais colorido, como por exemplo uma partida de futebol. Em cenas mais escuras, o mais recomendado é assistir ali o mais de frente possível para ter a máxima qualidade visual. Sobre a uniformidade das cores, as duas entregam um resultado que está mais ou menos ali na média se comparado às outras televisões. Deve ser o suficiente para a maioria, mas se você for mais chato nessa questão, sim, você vai ver que poderia ser um pouco melhor nas duas TVs. Em relação ao upscaling, as duas entregaram um resultado bem equilibrado e na maioria das cenas testadas era até difícil dizer qual estava se saindo melhor. No entanto, quando existiam cenas com uma diferença um pouco mais relevante, era a TV da LG que entregava ali uma definição melhor. Então, em termos de upscaling, apesar de não ter achado a diferença tão relevante, aqui o ponto vai para a LG. Mudando de assunto, que a gente pode falar agora em relação à qualidade sonora. Nesse sentido, as duas entregam suporte a Dolby Atmos. A diferença é que o modelo da Philips entrega uma potência de 40 watts, enquanto o modelo da LG é uma potência menor de 20 watts. E na prática, sim, pessoal, o modelo da Philips tem um volume que é muito mais alto se comparado ao modelo da LG. Mas isso não significa necessariamente que seja melhor, tá? Porque apesar do modelo da Philips ter um som que é bem mais alto, ele é um pouco mais embolado, vou colocar dessa forma, especialmente se você usar a TV próximo do volume máximo, diferente do modelo da LG, que apesar de ser mais baixo, é um pouco mais equilibrado. Então, em termos sonoro, eu diria que as duas televisões entregam ali um resultado no máximo mediano. Então, se você for mais exigente na questão sonora, com certeza uma soundbar vai entregar uma experiência aí muito melhor se comparado à experiência dessas duas TVs. Em relação ao sistema operacional, a Philips está utilizando aqui o Titan, já a LG está usando o WebOS e ambos responderam bem aos nossos testes, não travaram em nenhum momento e os dois possuem suporte aí para os principais aplicativos de streaming do mercado. Então, de forma geral, eu gostei da experiência nos dois sistemas. Sobre a experiência gamer, agora que a gente tem alguns detalhes bem relevantes. Em termos de tecnologia, as duas são bem parecidas. A Philips entrega uma taxa de atualização de até 144 Hz, enquanto a LG vai até 120. E as duas têm suporte para VRR, FreeSync e HDMI 2.1. Além disso, as duas TVs possuem aquela barra gamer especial que nos dão acesso a algumas funções extras, como por exemplo a possibilidade de ver em tempo real a taxa de atualização da tela. Então, em termos de tecnologia, ambas estão bem preparadas, especialmente para o público de console. Só que tem alguns detalhes importantes aqui em relação à experiência gamer. O primeiro detalhe é tudo aquilo que eu já falei e mostrei relacionado à qualidade de imagem. Em termos de nível de preto e contraste, ambas não são exemplo de qualidade e o modelo da LG tem aquela oscilação de brilho que pelo menos a nossa unidade aí está enfrentando desse problema. Mas, enfim, se você não liga muito para a questão de nível de preto e contraste, beleza. Mas se você for mais exigente, talvez nenhuma das duas seja aí a escolha ideal para vocês. Só que além desses problemas que eu já relatei, existem outros que eu vou relatar agora para vocês. No caso do modelo da Philips, se eu jogasse com o VRR ativado, a televisão criava um efeito de rastro branco por trás das imagens que às vezes era bem exagerado. Tão exagerado que eu acredito que até pessoas menos atentas iriam perceber esse problema e foi algo que me incomodou durante os testes. Dá para resolver? Sim, dá para resolver. Durante os testes, se eu desativasse o VRR, esse problema parava de acontecer. Mas, querendo ou não, é algo meio chatinho, sabe? Porque o VRR é um diferencial e ter que desativar para evitar esse problema, querendo ou não, eu vejo aí como um ponto negativo para o modelo da Philips. Já a televisão da LG, além daquelas coisas que eu mencionei anteriormente,
Tem um detalhe que é até meio estranho, que eu nunca vi em nenhuma outra televisão de outra marca, que é o seguinte: em alguns jogos, quando eu movimentava a câmera, eu percebia que alguns objetos do cenário se movimentavam de forma diferente se comparado a outros objetos. Não sei se isso vai ficar visível nessas imagens que vamos mostrar agora, porque pelo YouTube não dá para ver direito, mas vendo aqui no ao vivo dava para identificar. Nessa cena, tentem se focar naquele grupo de árvores que a gente está marcando na tela e tentem perceber que quando eu movimento a câmera para um lado, para o outro, para cima, para baixo, realmente parece que elas têm um padrão de movimento que é diferente se comparado às outras árvores do cenário. É quase como se tivesse um delay de movimentação em alguns objetos. Mais uma vez, não sei se dá para ver aqui pelo YouTube, mas é um problema que eu consegui identificar aqui no ao vivo. E até vale comentar que na Kennedy 85 que a LG lançou no ano anterior, eu já tinha identificado esse problema e ela não resolveu na nova versão, então infelizmente é um detalhe que continua acontecendo. O lado positivo, se é que dá para dizer dessa forma, que é um efeito mais sutil se comparado ao efeito de rastro branco do modelo da Philips. Então eu acredito que a maioria das pessoas talvez nem sequer percebam esse efeito que eu estou relatando agora no modelo da LG, mas querendo ou não é algo que eu percebi e tô contando agora para vocês. Então, para o público gamer, eu diria o seguinte: nas duas TVs dá para jogar, dá para se divertir, ambas entregam as principais tecnologias para os jogadores, especialmente para quem vai jogar no console, mas querendo ou não, ambas entregam alguns detalhes aí que provavelmente talvez afastem aí parte desse público. Falando agora sobre o visual e o design delas, ambas possuem esses suportes de mesas laterais que vocês estão vendo aqui, mas se vocês quiserem colocar na parede, sim, é possível. No entanto, vocês vão ter que comprar esse suporte de forma separada. E sobre os suportes de mesa aqui, um diferencial do modelo da LG é que se vocês quiserem, dá para colocar a televisão um pouco mais pro alto ou um pouco mais para baixo, a depender da sua vontade. E no nosso caso aqui, o modelo da LG já está o mais alto possível. E sobre a espessura delas, o modelo da Philips é um pouco mais grossa, mas pelo menos para mim isso não chega a ser um problema. E uma diferença que obviamente não podemos esquecer é que a televisão da Philips possui a tecnologia de Ambilight na parte de trás, que vai ali iluminando o nosso cenário de acordo com as imagens que vão passando na tela, e esse conteúdo funciona para qualquer recurso, como eu já comentei lá no início, incluindo os filmes, séries, games e animes. E a depender do conteúdo assistido, o efeito fica até que bem impressionante. E se você por acaso testar e não gostar, vale dizer que é possível diminuir a intensidade das luzes de LED ou até mesmo desligar completamente o recurso caso queiram. E sobre o controle remoto delas, cada um tem o seu diferencial. No caso do modelo da Philips, a vantagem é que os botões acendem, algo que pode ser muito útil em ambientes mais escuros. Já o modelo da LG tem como diferencial o fato do controle ter um sensor de movimento. Então se eu balançar ele dessa forma aqui, ó, vai aparecer uma espécie de mouse na televisão e eu posso mexer no sistema da TV dessa forma, apenas apontando aí o controle para a tela. Então esse é o diferencial do controle da LG. Mas enfim, pessoal, depois de tudo isso que a gente viu nesse vídeo, qual a conclusão final? Mas antes, lembrando, pessoal, independente de qual televisão você for comprar, mesmo que seja uma outra televisão, eu tenho certeza que vocês vão querer economizar dinheiro, da mesma forma que a gente também faz aqui no canal na hora de comprar as nossas próprias televisões para realizarmos os testes. Então a dica é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai colocar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca a oferta de vários produtos, especialmente de TVs. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, estamos sempre avisando a vocês, e é completamente de graça para entrar e participar. Então o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Esperamos vocês lá. Em relação a essa comparação, eu acredito que ficou muito claro que nenhuma das duas TVs são perfeitas. Na verdade, elas até passam bem longe da perfeição. Só que, querendo ou não, mesmo que essas TVs não tenham como principal objetivo serem TVs super top de linha, eu acredito que ambos os modelos poderiam ir além do que elas entregaram pra gente, porque as duas TVs entregam alguns problemas que, pelo menos para mim, são meio desnecessários, sabe? Especialmente em relação ao modelo da LG, que é uma TV mini LED, e por ser mini LED
com certeza eu esperava bem mais, sabe? Diferente do modelo da Philips aqui na direita, que é uma TV IPS sem escurecimento local, e se a gente levar isso em consideração, até que é um desempenho aceitável, e ela ainda tem o diferencial de ter a tecnologia de Ambilight, que para algumas pessoas pode ser um diferencial interessante. Então cabe a cada um avaliar os pontos positivos e negativos das duas televisões para decidir qual é a melhor escolha para vocês. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se alguém aí tiver qualquer uma dessas duas TVs, podem colocar aqui embaixo no campo de comentários como está sendo a sua experiência, tá gostando, não tá gostando, e falem também o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, podem ficar à vontade. E vale a pena dizer que as duas TVs que a gente testou aqui se tratam das unidades de 55 polegadas, e essa é uma informação importante, porque às vezes algumas marcas trocam o tipo de painel a depender do tamanho da televisão, e isso pode impactar um pouco a experiência, então é importante. As duas TVs que a gente testou aqui se tratam das unidades de 55 polegadas. Mas então esse foi o vídeo, contamos com o apoio de vocês, dando um gostei aqui embaixo, se inscrevendo no canal. Então esse foi o vídeo, valeu, falou e até a próxima!